Depois de toda a criação perfeita de Deus, ele sentia que faltava alguma coisa. Foi aí que Deus teve a ideia de criar o homem em sua imagem e semelhança. E formou Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E da costela que Deus tomou do homem, formou uma mulher, e deu o nome de Eva, e a trouxe a Adão. Ambos estavam nus, mas não se envergonhavam, porque estavam cobertos de glória. Disse Deus: não comereis do fruto proibido, e nem neles tocarais, para que não morrerais. Satanás, que estava com muita inveja dos humanos e da bendita vida que ele perdeu, sua feliz existência estava em contraste com a sua, que estava cheia de culpa, pecado e miséria. Com sentimento e raiva, não estava disposto a deixar aquele casal em paz, porque o pecado sempre tentará arrastar outro consigo. Então um dia Eva estava fazendo seu trabalho e acabou se distraindo, ficando perto da árvore proibida. Foi quando Satanás viu a oportunidade através de uma serpente. O anjo caído chamou Eva até uma árvore e a envolveu em uma conversação. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que do fruto proibido comer, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que poderia ter negado, mas colocou o amor de sua mulher acima de todas as coisas, e comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e puseram folhas de figueiras. Após ter caído na tentação de Satanás, Deus os expulsou do jardim do Éden. Cortando o contato com os anjos que lá estavam. Mal eles sabiam o que viria a acontecer depois dessa desobediência. E assim aconteceu o primeiro pecado, e todos os descendentes de Adão e Eva irão pagar pelo pecado. A Bíblia diz: por intermédio de só um homem, entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Oh, mestre, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não morreria. O seu irmão voltará a viver. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, embora morto, viverá de novo. Eu sei que o senhor é o Cristo e o Filho de Deus. Chame Maria. Mestre, por quê? Por quê? Se o senhor estivesse aqui, ele estaria vivo. Por que ele tinha que morrer? Mostre-me onde ele está. Afastem essa pedra. Não, mestre. Ele está morto há 4 dias. Já deve estar cheirando mal. Eu não disse que se vocês acreditassem, vocês veriam a glória de Deus?
Empurrem. Lázaro, venha para fora. Lázaro! Abracem e o deixem ir. Maria, Marta. Lázaro, meu amigo. Eu fiz isso para que acreditem que eu tenho poder sobre a morte. Acabamos de ver o porquê nós morremos, mas o que será que acontece quando nós morremos? A Bíblia promete que no futuro não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. Aprendemos que Jesus morreu para termos a chance de viver para sempre, mas as pessoas ainda morrem. Eclesiastes 9:5. Então, uma das perguntas mais importantes que fazemos é: o que acontece quando morremos? Quando morremos, nenhuma parte de nós continua vivendo. Deus nos criou do pó. Nós somos de carne e sangue. Gênesis 2:7, 3:19. Quando nosso cérebro morre, nossos sentimentos e pensamentos acabam. Foi o que aconteceu com Lázaro. Por isso, quando voltou a viver, Lázaro não tinha o que contar sobre a morte. Eclesiastes 9:5, 6 e 10. E os mortos podem falar com os vivos? Os mortos não podem falar e nem ouvir. Salmo 115:17. Mas existe anjos desobedientes e maus que podem falar com pessoas fingindo ser alguém que já morreu. Pedro 2:4. Deus disse: não devemos tentar falar com os mortos. Deuteronômio 18:10-11. O que muitas religiões ensinam sobre a morte? As religiões dão respostas diferentes sobre essas perguntas. Algumas ensinam que os bons vão para o céu e os maus vão queimar no inferno. Outras dizem que você vira um espírito quando morre e vai estar com seus parentes que já morreram. E existem religiões que ensinam que a pessoa morre e depois se reencarna, ou seja, volta a viver com outro corpo, às vezes até como um animal. As religiões ensinam coisas diferentes sobre a morte, mas quase todas elas têm uma coisa em comum. Elas ensinam que só o corpo da pessoa morre, mas a pessoa continua vivendo. Será que é verdade? É o que vamos ver daqui a pouco. O que acontece com a alma quando nós morremos? Será que ela fica vagando ou será que ela morre junto com o corpo? É o que vamos descobrir agora. Primeiramente, temos que saber qual é o significado principal da palavra alma na Bíblia. E tem um texto aqui muito interessante, entre muitos outros, que é Deuteronômio 10:22, que vai nos esclarecer alguma coisa sobre isso. Diz o seguinte: com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Aqui diz que Jacó e os seus descendentes que desceram ao Egito foram 70 almas. Que almas são essas? Você vê no próprio contexto da declaração que são 70 pessoas. Por isso, o sentido principal do termo alma na Bíblia é pessoas viventes. Você comprova isso em Gênesis 2, verso 7, que afirma que quando Deus formou o ser humano, ele soprou no nariz do ser humano fôlego de vida, o espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, biblicamente o ser humano é uma alma e não tem uma alma. Agora, como explicarmos 1 Reis 17, 21 e 22, onde Elias ora para que a alma retorne ao menino?
Queridos, apesar de a palavra alma significar principalmente pessoa viva, a palavra alma tem muitas outras traduções. E uma delas, você verá agora em 1 Reis 17, 21 e 22, só que na nova versão internacional, que é o que eu vou ler para você agora. Olha o que diz o texto. O mesmo texto que o Tito leu, só que eu vou ler na nova versão internacional. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Você percebeu que coisa interessante? A palavra alma, traduzida do original hebraico nesse texto, significa vida. Elias está orando a Deus não para que uma alma imortal, inconsciente, volte à matéria, mas para que a vida volte àquele menino. E aí quando você ler Gênesis 35, 18, você também pode ler esse texto, né? E basear a tradução dele na tradução da nova versão internacional, que corretamente traduz a palavra alma por vida. Gênesis 35, 18 afirma assim: já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Veja, ao invés de alma, aqui consta vida, né? Nós precisamos, querido telespectador, ter em mente uma coisa. A compreensão grega do que é alma tem que sair da nossa mente. Quando falamos em alma, em espírito, já vem em nós a noção grega de dicotomia ou tricotomia, não é? De separação entre corpo, alma e espírito. A Bíblia não apresenta essa visão do ser humano. Tanto que quando você lê, né, 1 Coríntios 15, 51 a 55, você percebe que na ressurreição, Cristo não vai levar para o céu espíritos desencarnados, ele vai levar corpos glorificados. Então o ensino bíblico é de que a alma é a pessoa viva como um todo, e em alguns momentos a palavra alma pode ser traduzida por vida. E portanto, 1 Reis 17, 21 e 22 não está contradizendo o restante das Escrituras, que ensinam que a morte é um sono até o dia em que Cristo irá voltar e ressuscitar os mortos. O inferno existe mesmo? É o que vamos ver agora. Primeiramente, temos que saber qual é o significado principal da palavra alma na Bíblia. E tem um texto aqui muito interessante, entre muitos outros, que é Deuteronômio 10, 22, que vai nos esclarecer alguma coisa sobre isso. Diz o seguinte: com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Aqui diz que Jacó e os seus descendentes que desceram ao Egito foram 70 almas. Que almas são essas? Você vê no próprio contexto da declaração que são 70 pessoas. Por isso, o sentido principal do termo alma na Bíblia é pessoas viventes. Você comprova isso em Gênesis 2, verso 7, que afirma que quando Deus formou o ser humano, ele soprou no nariz do ser humano o fôlego de vida, o espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, biblicamente o ser humano é uma alma e não tem uma alma. Agora, como explicarmos 1 Reis 17, 21 e 22, onde Elias ora para que a alma retorne ao menino? Queridos, apesar de a palavra alma significar principalmente pessoa viva, a palavra alma tem muitas outras traduções. E uma delas, você verá agora em 1 Reis 17, 21 e 22, só que na nova versão internacional, que é o que eu vou ler para você agora. Olha o que diz o texto. O mesmo texto que o Tito leu, só que eu vou ler na nova versão internacional. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu.
Você percebeu que coisa interessante? A palavra alma, traduzida do original hebraico nesse texto, significa vida. Elias está orando a Deus não para que uma alma imortal, inconsciente, volte à matéria, mas para que a vida volte àquele menino. E aí quando você ler Gênesis 35, 18, você também pode ler esse texto, né? E basear a tradução dele na tradução da Nova Versão Internacional, que corretamente traduz a palavra alma por vida. Gênesis 35, 18 afirma assim: já a ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Veja, ao invés de alma, aqui consta vida, né? Nós precisamos, querido telespectador, ter em mente uma coisa. A compreensão grega do que é alma tem que sair da nossa mente. Quando falamos em alma, em espírito, já vem em nós a noção grega de dicotomia ou tricotomia, não é? De separação entre corpo, alma e espírito. A Bíblia não apresenta essa visão do ser humano. Tanto que quando você lê, né, 1 Coríntios 15, 51 a 55, você percebe que na ressurreição, Cristo não vai levar para o céu espíritos desencarnados. Ele vai levar corpos glorificados. Então o ensino bíblico é de que a alma é a pessoa viva como um todo, e em alguns momentos a palavra alma pode ser traduzida por vida. E portanto, 1 Reis 17, 21 e 22 não está contradizendo o restante das Escrituras, que ensinam que a morte é um sono até o dia em que Cristo irá voltar e ressuscitar os mortos. O inferno existe mesmo? É o que vamos ver agora. O ensino bíblico é de que o ser humano é um todo inseparável, e quando há a separação do físico, mental e espiritual, ocorre a morte. Neste caso, o ser humano deixa de existir porque a Bíblia apresenta uma visão holística do ser humano. Ali em Tessalonicenses 5, 23 e 24, na primeira carta, Paulo diz que todos os aspectos do ser devem ser santificados. E já em 1 Coríntios 15, 51 a 55, aprendemos que a salvação, a redenção final, inclui também a salvação e a redenção do corpo. Portanto, o ensino de um inferno eterno, atormentando pecadores conscientes após a morte, ele é antibíblico porque, primeiramente, ele vai totalmente contra o ensino bíblico que apresenta a natureza humana como sendo holística. O segundo pressuposto do qual partimos é o de que o juízo final ainda não começou. Sim, o juízo final, momento em que os maus serão castigados no lago de fogo para depois serem destruídos, ele não começou ainda. Então, por exemplo, veja o que diz Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus, não é? E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui de forma clara é dito que Deus estabeleceu um dia, no futuro, em que há de julgar os mortos. Ou seja, o juízo final, a execução, é depois, não é agora. Tanto que se você ler com atenção 2 Pedro 2,4, ali é dito que os anjos maus estão reservados para o dia do juízo. Então partimos desses dois pressupostos, do ensino bíblico holístico sobre a natureza humana e do ensino bíblico do juízo final que ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo. Então veja, não é uma distorção da Bíblia. Agora, como entender alguns textos que aparentemente falam do inferno? Eu recomendo que primeiramente você tenha esses pressupostos claros na sua mente. Em segundo lugar, vamos ler com atenção esse texto que Tito leu para nós em Judas, capítulo 1, verso 7. Vamos lê-lo com um verso paralelo e aí você vai compreender que, na verdade, o texto está dizendo o contrário do que a princípio você pensa que é. Então, Judas capítulo 1, e tem um capítulo, verso 7, diz assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade
e a relações sexuais antinaturais. Estando sobre o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Aqui diz que Sodoma e Gomorra são um exemplo do castigo eterno que os ímpios sofrerão no juízo final, depois que Cristo voltar. Agora temos que fazer uma pergunta. Aqui diz que essas cidades são postas como exemplo de castigo eterno. Temos que fazer uma pergunta. Os habitantes dessas cidades estão sendo punidos hoje? Essas cidades continuam queimando? Vamos analisar o texto paralelo, 2 Pedro capítulo 2, verso 6. E aí, com esse texto, nós finalizaremos a resposta a essa pergunta para seguirmos a outras e depois eu vou sugerir para você alguns artigos no blog do programa. 2 Pedro 2,6 diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Que texto claríssimo! Aqui é dito que Sodoma e Gomorra são um exemplo do que acontecerá com os ímpios. Vamos reunir as duas informações, tanto de Judas 1,7 quanto de 2 Pedro 2,6? Judas 1,7 falou que o castigo é eterno. 2 Pedro 2,6 afirma que as cidades foram reduzidas a cinzas e que este castigo de reduzir a cinzas é um exemplo do que acontecerá com os ímpios. Não é difícil de compreendermos que o castigo é eterno nas consequências e não na duração do castigo. Sendo que Sodoma e Gomorra foram destruídas e reduzidas a cinzas, o texto está nos ensinando que, na verdade, as consequências da destruição do ímpio são eternas, ou seja, ele nunca mais vai ressuscitar, ele passará pela chamada segunda morte. A Bíblia não fala que o castigo, o sofrimento é eterno, ela fala que as consequências do castigo é que são eternas. E se o sofrimento dos maus fosse eterno, nós contradiríamos o ensino bíblico holístico sobre o ser humano. O ser humano só pode ter consciência e estar vivo se o corpo, a espiritualidade e a mente, tudo está trabalhando harmonicamente. Então eu recomendo que você se aprofunde nesse assunto, tendo esses pressupostos, e aí você vai perceber que, na verdade, o ensino bíblico, como apresentamos, ele é coerente e não contradiz a palavra de Deus. Nós já vimos o porquê nós morremos. O que acontece quando nós morremos? Se a nossa alma morre, se o inferno existe. Mas o que tudo isso tem a ver com o Halloween? É o que vamos descobrir agora. Como descrever o Halloween sem ser maluco? Crianças mascaradas batem à nossa porta e nos ameaçam. E em troca, nós lhe damos doces. Mas por quê? Por que esculpimos rostos em abóboras e colocamos velas dentro delas? E por que enfeitamos nossas casas com tumbas e caixões? A verdade é que temos grandes prazeres de assustar uns aos outros e matar de medo. O Halloween, ou Halloween, tem a origem numa tradição muito mais antiga, o Samhain. O Samhain, Samhain ou Samhain, é um termo de origem gaélica que significa o fim do verão, marcava o início do inverno, o fim das colheitas e o início do novo ano celta, que, de acordo com o calendário gregoriano adotado no século XVI, se comemorava a 1 de novembro. Era a celebração mais importante do antigo calendário celta e, apesar de ter sido substituído no século VII, é ainda hoje relembrado por toda a Europa sob a forma de diferentes tradições e costumes que perduram até aos nossos dias. Tradicionalmente, durava 3 dias, coincidindo atualmente com as celebrações católicas da Vigília de Todos os Santos, noite de 31 de outubro, dia de Todos os Santos,
1 de novembro, e Dia dos Fiéis Defuntos, de 2 de novembro. O termo Halloween surgiu apenas no século XVII e é uma abreviatura escocesa de All Hallow Even, literalmente a noite de todos os santos, Eve of All Saints. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos da América receberam um grande número de imigrantes irlandeses que fugiram do país na sequência da Grande Fome, de 1845 a 1849. A chegada de um tão grande número de irlandeses a solo norte-americano ajudou a espalhar e a popularizar a celebração do Halloween. Apropriando-se de uma tradição originalmente britânica e irlandesa, os norte-americanos começaram a mascarar-se e pedir dinheiro ou comida de porta em porta, uma prática que acabou por se tornar um atual trick or treat, doce ou travessura. Os imigrantes irlandeses levaram para os Estados Unidos a tradição do Halloween, espalhando a celebração por todo o país. Com o passar dos anos, o Halloween foi se tornando cada vez mais numa festividade secular centrada na comunidade, com paradas e festas. Porém, apesar dos esforços das escolas e comunidades locais, o vandalismo acabou por tomar conta das celebrações nas décadas de 1920 e 1930. Foi também nessa altura que a prática do trick or treat foi reanimada. Uma tradição que provavelmente tem origem nas primeiras comemorações do Dia dos Fiéis Defuntos, em Inglaterra. Nesse dia, os pobres costumavam pedir comida de porta em porta. As famílias davam-lhes pequenos bolos chamados soul cakes, bolos da alma, em troca de uma oração pelos seus familiares já falecidos. Um dos elementos mais conhecidos das celebrações norte-americanas são as jack-o'-lanterns, as lanternas feitas de abóboras esculpidas. A tradição tem também uma origem celta e está associada a uma antiga lenda irlandesa, a lenda de Sting Jack. Diz a lenda que um dia Jack convidou o diabo para beber. Fiel ao seu nome, Sting Jack, Jack avarento não quis pagar as bebidas. Convenceu então o diabo a transformar-se numa moeda, que usaria para pagar a conta. Jack guardou a moeda no bolso juntamente com uma cruz de prata, que impedia o diabo de voltar à sua forma original. Disse-lhe então que só o libertaria se prometesse que não o incomodaria durante 1 ano e que quando morresse não reclamaria a sua alma. No ano seguinte, Jack voltou a enganar o diabo, pedindo-lhe que subisse a uma árvore e que ele colhesse uma peça de fruta. Sem que ele reparasse, Jack gravou uma cruz no tronco da árvore, impedindo-o de descer dos ramos. O homem fê-lo então prometer que o deixaria em paz por mais 10 anos. Quando Jack finalmente morreu, Deus não permitiu que entrasse no céu, mas o diabo também não o podia receber. Jack foi então condenado a vaguear pela noite apenas com um punhado de carvão para o iluminar, que colocou dentro de um nabo esculpido. Jack of the Lantern, ou Jack of Lantern, Jack da Lanterna, tem vagueado pela terra desde então. Ainda hoje, Jack vagueia pela terra. Para o afastar, na noite de Halloween, os irlandeses esculpiam caras em nabos e batatas. Inspirados por esta lenda, os irlandeses esculpiam caras em nabos, beterrabas e batatas para afastar Jack e outros espíritos. As abóboras originárias da América do Norte só começaram a ser esculpidas mais tarde, quando essa tradição foi levada para os Estados Unidos.